Boa tarde a todos. Sou Denis Carvalho, sou coordenador de certificação da BNT. Minha formação sou engenheiro eletrônico e hoje vou apresentar aqui, então, o programa de certificação de elevadores da BNT. Bem, só para estabelecermos aqui quem somos, né, e por que podemos falar sobre isso. Então, a BNT foi fundada em 1940, é uma organização privada, sem fins lucrativos e de utilidade pública, porque é reconhecida pelo governo brasileiro como o único Fórum Nacional de Normalização, né, tendo essa responsabilidade pela gestão do processo de elaboração das normas brasileiras. Signatária do Código de Boas Práticas e Normalização da OMC. Esse é o lado mais famoso da BNT, né? Com certeza todos conhecem as normas, né? Mas a BNT tem um outro viés, que é a certificação. Então, a BNT é uma certificadora desde 1950. Então, em diversas áreas aí, entre certificação de produtos, de serviços, de sistemas de gestão, aspectos aí de sustentabilidade, com a verificação de inventário de gás efeito estufa, o rótulo ecológico, pegada de carbono, a BNT gerencia mais de 400 programas de certificação. A certificação de elevadores é um desses programas de certificação. Pronto. E num contexto internacional, a BNT é membro fundador da ISO, que é a Organização Internacional de Normalização, membro fundador da Copant, da AMN, e membro da IEC desde a criação da BNT. A IEC é mais antiga, de 39, 30, salvo engano aí. Bem, vamos entrar no nosso tópico da certificação de elevadores. Então, a base do assunto aqui são as normas, né? Então, nós temos a norma 16858, parte 1 e parte 2, né? A parte 1, os requisitos de segurança para construção e instalação. A parte 2, os requisitos de projeto, de cálculos, de inspeções e ensaios de componentes, né? E essas duas normas, essas duas NBRs, elas foram baseadas nas normas europeias, EN 8120 e EN 8150, né? Então, essa é a base do nosso tema aqui, né? O programa de certificação vai ser uma ferramenta de demonstrar a conformidade a essas normas. Como as normas foram baseadas nas normas europeias, as NBRs foram baseadas nas europeias, elas são próximas, a gente consegue, no mesmo processo, se assim for desejo do solicitante, do fabricante do elevador, no mesmo processo a gente consegue aí demonstrar a conformidade a esses dois pacotes de normas, né, a NBR e a EN ao mesmo tempo. Pode também ser o desejo do fabricante, não, eu só quero focar na NBR, então tudo bem. Mas vamos lá, a norma trata do produto, trata do elevador. Agora, o processo de certificação, ele tem os seus próprios critérios, né, suas próprias etapas. E essas etapas, esses requisitos, eles não estão na norma do produto, eles precisam de um documento adicional, que é o chamado procedimento de certificação, procedimento específico de certificação. Então, a BNT desenvolveu esse documento, é o PE 450. Para título de conhecimento, esse não é um documento que é vendido, ele é fornecido gratuitamente. Então, qualquer fabricante que tenha interesse no processo de certificação, é só nos contatar, nós fornecemos esse documento, diferente da norma que precisa ser adquirida, né? Então, bem, a BNT elaborou um procedimento específico de certificação, que é então uma ferramenta que permite aos fabricantes demonstrarem a conformidade aos requisitos normativos, né? Demonstrarem com credibilidade e confiança da marca ABNT de certificação, né? É uma certificação voluntária, ou seja, não tem uma lei, não tem né, o regulamentador não exige que para a fabricação, para a instalação de elevadores, que se tenha essa certificação. Mas como foi comentado agora há pouco, né, a obrigatoriedade de conformidade, o produto tem que estar dentro da norma, né, que se fala. Então, a certificação é uma ferramenta de demonstração de conformidade. Uma ferramenta estratégica para agregar valor, agregar segurança
reconhecimento à empresa certificada, aos elevadores certificados, e demonstra a conformidade, é uma prova de que o produto está atendendo à norma, né? E apesar de ser uma certificação voluntária, a ABNT submeteu esse processo, esse programa de certificação à acreditação pela Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro, a CGECR do Inmetro. Então, trata-se de uma certificação voluntária, mas está acreditada, tem o crivo do Inmetro junto na certificação. Antes de eu passar, deixa eu só dar mais um detalhe, que então, aqui a gente está falando de certificação de elevadores novos. Eu vou explicar como é que é o processo. E não é uma certificação assim isolada de cada unidade de elevador, mas sim uma certificação para o processo produtivo da empresa. Então, uma vez que a empresa obtém a certificação de uma linha de elevadores, a partir daquele momento, todo elevador que ela produzir, que ela instalar, vai estar coberto pela certificação. Em termos de certificações concedidas, nós temos aí a TK Elevadores, que foi a pioneira em aderir a esse programa de certificação voluntária, né, de elevadores da ABNT, já tendo certificado 3 das suas linhas de elevadores, que foi a Synergy, a Evolution e a EOX. E aqui entra o conceito de família de produtos, e o conceito de linha de produção que eu falei agora há pouco. Então é o seguinte, nessa certificação a gente considera o conceito de família de produtos. Não vai ser um modelo específico que vai ser certificado, mas sim aquela linha, né, e as suas possíveis variações. Que variações são essas? A gente tem que considerar que sejam de um mesmo fabricante, de uma mesma unidade fabril, um mesmo processo produtivo, e a linha de produto ou designações comerciais, a faixa de capacidade e velocidade, o sistema de tração utilizado, a finalidade do uso, se é residencial, comercial, hospitalar, etc., e a necessidade de condições específicas, como a atmosfera explosiva. Então, se a gente tem um conjunto aí de modelos de elevadores que se enquadram nessa categoria, nesse grupo aí que possa ser chamado de uma mesma família de produtos, então um processo de certificação, um certificado que seja emitido, vai abranger aí todo esse conjunto de modelos de elevadores. Bem, quais são as etapas, então, do processo? Começa com um questionário de avaliação preliminar, que é o QAP, onde a empresa envia algumas informações para a ABNT, informações de onde está a empresa, características dos modelos de elevadores que ela deseja certificar, né? E com isso a ABNT formata aí um contrato, uma proposta de certificação. Temos o envio da documentação técnica. Eu vou já mostrar nos próximos slides mais detalhes sobre cada etapa, né? Mas tem o envio da documentação técnica, tem a análise dessa documentação e visita técnica, se necessário, tem a auditoria nas instalações do fabricante, tem a realização de ensaios e a emissão do certificado. Bem, a documentação técnica, então, o fabricante precisa fornecer para a análise da certificação o memorial com generalidades, os detalhes técnicos, desenhos e projetos de fabricação, cópia dos certificados dos componentes, os resultados de qualquer ensaio anterior ou cálculos, né, para que se possa ver se esses ensaios podem ser aproveitados para o processo, o manual de instruções do elevador, o livro de registros. Aí vem a etapa da auditoria nas instalações, né? O que é visto nessa auditoria? Primeiro, os requisitos dos sistemas de gestão da qualidade. O sistema de gestão da qualidade é a ISO 9001, né? Mas não é visto a ISO 9001 na íntegra nessa certificação. São alguns pontos
do sistema de gestão da qualidade que são exigidos, que a empresa tenha controle, né? Então, esses pontos específicos são vistos aí nessa auditoria. O controle de processo, produção, né? Então, controle de não conformidades, enfim, rastreabilidade do produto, dos componentes da produção. O tratamento de reclamações, a sistemática de autocontrole, né? Os ensaios de autocontrole na produção. Então, tudo isso é visto durante uma auditoria presencial nas instalações da empresa. Os ensaios, né? Então, verificações do projeto e verificações e ensaios do elevador antes de ser colocado em serviço. Então, tanto um teste de um protótipo, vamos falar assim, de uma linha que ainda ainda está passando por essa avaliação inicial, como também depois o acompanhamento pontual, um acompanhamento amostral de novas instalações antes de ser colocado em serviço, aqueles ensaios que são requeridos, né? Então, a realização desses ensaios, o registro dos resultados e também os registros de todos os outros ensaios que a certificação não vai acompanhar presencialmente, mas precisa ser visto esse histórico, né? Bem, cumpridas todas as etapas, resolvidas todas as não conformidades e pendências, a ABNT emite o certificado, autorizando então a divulgação do certificado, a utilização da marca de certificação, né? Como eu falei, essa avaliação pode ficar olhando somente para as NBRs, ou pode ser vista em simultâneo com as EN 8120 e 8150 também, né? Então, tendo o certificado, a empresa fica autorizada ao uso da marca de certificação, né? Tem um modelo de placa, de como deve ficar no elevador, né? E, como eu falei antes também, cada certificado abrange aí uma família de produtos. Então, todas as variações ali de modelos de elevadores que saírem da produção vão estar autorizados a usar a marca de certificação. E em relação à validade, o certificado tem uma validade de 3 anos, e ele fica condicionado à realização de um acompanhamento anual. Esse acompanhamento anual chama manutenção da certificação, né? Onde volta a ter auditorias no sistema de gestão da empresa e, enfim, são vistos os registros aí dos ensaios em novos elevadores e é feito também o acompanhamento de um ensaio em um novo elevador antes da colocação em serviço. E aí, em termos de benefícios da certificação, né, é claro que é importante ter em mente o seguinte: não é a emissão de um documento da ABNT que, num passe de mágica, traz benefícios, né, mas sim a maturidade que a empresa precisa atingir, os processos que ela precisou implementar, os controles, isso que vai fazer com que ela atinja esses benefícios, né. Então, a maior capacidade de gerenciar incertezas, aumento da receita, rentabilidade e competitividade, redução de custos e desperdícios, maior satisfação de usuários e clientes e partes interessadas, pessoas mais engajadas e capacitadas na organização, maior capacidade de atrair parceiros, valoriza a reputação da organização e facilita e demonstra a conformidade com regulamentos e com requisitos relevantes, né? Então, tudo volta àquela questão inicial de ser uma ferramenta de demonstração de conformidade, uma ferramenta de credibilidade para a empresa, uma ferramenta de diferenciação. Bem, é isso. Deixei aqui nosso site, e-mails, telefones, e nós estamos aqui nesse stand logo ao lado do palco, aqui junto com o Confea e o CREA. Então, se tiverem qualquer dúvida ou qualquer curiosidade sobre a certificação, desejarem saber mais detalhes, a gente vai estar aqui à disposição para recebê-los e esclarecer qualquer dúvida. Muito obrigado.